Olá, meu nome é Lucas e eu tenho como objetivo desse vídeo estar fazendo uma releitura de algumas passagens bíblicas, de alguns detalhes que nos meus estudos, e também do que o Espírito Santo tem testificado no meu coração a respeito do que tem nas Escrituras. É o meu primeiro vídeo, então vocês vão me perdoando qualquer erro ou qualquer coisinha que vá acontecer. Bom, eu vou começar pelo livro de Josué. O... Deixa eu achar o capítulo aqui. Josué 22. Fica no Antigo Testamento. Para quem não conhece, nós temos aí o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento é a partir do momento em que Jesus vem até nós como homem e tem a sua morte no Calvário. O Antigo Testamento é uma aliança feita com o povo muito antes disso, certo? É o capítulo 22 de Josué. Aí eu grifei aqui alguns versículos para ficar mais tranquilo para entender, porque senão eu vou ter que passar muito tempo lendo. E ele começa do versículo 10 e vai até o versículo 34, só que eu não vou ler todos. Vamos lá. Versículo 10 fala sobre o altar no Jordão. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Versículo 24. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Versículo 25. Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, e os filhos de Rubem e filhos de Gade, não tendes parte do Senhor. E assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Versículo 26. Pelo que dissemos, preparemo-nos e edifiquemos um altar, não para holocaustos, nem para sacrifícios. 27. Mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e possamos vir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios, e as nossas ofertas pacíficas, e para que os vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Versículo 34. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Bom, existem algumas coisas muito importantes que eu notei nesse texto. Lendo esse versículo 34, que foi o último que eu acabei de ler, Deus tocou no meu coração e me questionou, me fez uma pergunta: qual era a maior marca que o homem poderia deixar para sua posteridade, ou seja, para as gerações futuras? E a própria resposta disso está no texto, que é o seu testemunho. Então, meus irmãos, o objetivo desse vídeo é falar sobre testemunho. Deus se importa com o seu testemunho. Se importa de tal maneira que a Bíblia inteira baseia-se no testemunho de grandes homens da fé. Todos os profetas, os sacerdotes e todos aqueles que fizeram grandes obras em nome do Senhor, todos eles alcançaram testemunho. E por isso o nome deles está lá na Galeria da Fé, que é o livro de Hebreus, capítulo 11. Então sim, Deus se importa com o testemunho e a forma como você anda perante aqueles que estão próximos a você. Eu tenho uma certa discordância como que a cultura hoje dentro das igrejas aponta a respeito do que é de fato ter um testemunho.
Eu vejo as pessoas falando que ter um testemunho é se vestir de uma tal maneira, não ir a determinados lugares, não, não fazer determinadas coisas. Mas alcançar um testemunho é muito mais do que não fazer, e sim fazer a obra de Deus. E de que forma? Se você ler Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, você vai entender o que eu estou falando. Hoje ensina-se que para ser um bom cristão, você deve não fazer muitas coisas, mas eu digo a você que sim, de fato, o início do testemunho é quando você abdica daquilo que você fazia de errado, mas agora você tem que fazer o certo, certo? Apenas se ser omisso quanto ao que se deve fazer não é alcançar um bom testemunho. Voltando aqui para o texto, pessoal, para a gente não se perder, a gente vê que o povo construiu um altar dentro do rio. E aí a gente se perguntaria, por que um altar dentro do rio? De certa forma, não é algo comum. Assim, biblicamente falando, não é algo comum. E a resposta para essa questão assim, eu lendo e lógico me surgiu a dúvida por que esse povo construiu um altar, e aqui como fala é um altar grande e vistoso. A resposta está lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Eu vou ler o 37 para vocês entenderem melhor. O título é Jesus, a fonte de água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meus irmãos, dentro desse texto, o rio seríamos nós. Nós devemos construir um altar dentro de nós. Nós temos aqui o Novo Testamento, ele nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo. E todo templo ele tem que ter um altar dentro dele. No tempo da travessia do povo hebreu, lá no início da história bíblica, quando o povo se relacionava diretamente com Deus, quando Moisés estava nessa travessia, ele recebeu diretamente de Deus a planta, a forma de construir do tabernáculo. O tabernáculo, para quem não sabe, era o local onde as pessoas adoravam a Deus no Antigo Testamento. E quando ele recebeu essa planta, ele foi instruído especificamente por Deus que a primeira coisa que ele deveria construir é o altar. Então, de forma mais clara, a construção do tabernáculo ela se dá não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Entende? O altar representa o testemunho. O testemunho ele começa de dentro para ser manifestado depois para fora. Como eu disse, as pessoas acham que e isso é natural. Eu falo particularmente que comigo foi a mesma coisa. Você entra na igreja e você vê um povo que se veste diferente de você, que fala de forma diferente, e você vê aquilo e acha que aquilo é um testemunho, né? Bom, comigo também foi assim, e você tem aquele choque de realidade, né, em que você tem uma determinada cultura, quando você não conhecia a palavra do Senhor, e aí você vê um povo que tem determinados costumes e é absolutamente normal. Mas o que é importante entender é que o que está fora é a manifestação do que primeiro está dentro. E isso tem que ser verdadeiro. Se você não vai a festas, se veste de determinada maneira ou não fala com determinadas pessoas, não porque você de fato entendeu o que isso significa, e você faz simplesmente porque todo mundo que está à sua volta faz também, isso não é ter um testemunho, você apenas está seguindo a multidão, certo? Então é importante a gente primeiro construir os nossos altares dentro de nós. E é importante você saber também que tipo de altar você está construindo.
porque, bom, isso ficaria para uma discussão para um outro vídeo, mas nós não devemos ter nada além do Senhor dentro de nós. Então, basicamente é isso que eu venho falar a respeito com vocês. Eu espero que não fui muito longo, porque eu não consigo explicar as coisas de maneira rápida e sucinta, eu tenho que dar todo o contexto. Espero que vocês entendam que nessa história, baseado nessa história, cada um de nós, que somos templos do Espírito Santo, devemos ter um testemunho construído que começa dentro de nós e será manifestado posteriormente, e não o contrário. Não é fazendo boas obras que você fica bom, certo? Você primeiro manifesta a bondade que você recebe do Senhor, para então fazer as boas obras, certo? E, bom, eu espero que isso seja edificante para vocês, meus irmãos. E é isso aí. Esse é o meu primeiro vídeo. Fiquem com Deus.